para concursos de informática sobre o endereço IP. O endereço IP é o endereço numérico que identifica qualquer conexão feita a uma estrutura de interredes baseadas em TCP/IP. Ou seja, o endereço IP é o endereço usado na camada 3 interredes do modelo TCP/IP, que tem 5 camadas. A camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de rede, que aparece aqui o endereço IP. Ele também usa o SMP, o IGMP, o ARP e o ARP. Também tem a camada de enlace e a camada de física, que não importa, é só que o TCP/IP pode ser qualquer tipo de produto para ser criado. O IP não identifica uma máquina sem um computador, por exemplo, possuir duas placas de rede ligadas simultaneamente a uma mesma rede. Cada uma delas possuirá um endereço IP associado, portanto, a uma máquina em si teria dois endereços IP. Como a internet que conhecemos é baseada no modelo de camadas TCP/IP e, consequentemente, em seus protocolos, então o endereço IP é a forma oficial de endereçamento da internet. O endereço IP é o número de binário, aliás, contudo, na comunicação digital, formado por 32 bits. Em suma, um endereço IP é exatamente assim: 100100100100010100000001. É um monte de zeros juntos. O endereço IP não são representados no seu formato puro. Usa-se uma forma de notação em que se divide o endereço IP em 4 grupos de 8 bits. Bits, um bit cada, ou ser como ou costumamos chamar um octeto. E um byte é um conjunto de 0 e 1s. Aqui aparecem exemplos, é 11001000 ponto, 11111001 ponto. Daí continua desse jeito, separando em o quê? 4 grupos de 8 carinhas. 0000101.00000. Esses pontos não existem nos endereços IP de verdade, são simplesmente para demonstrar que há uma separação de 4 grupos. Depois de separarmos os grupos de octetos, convertemos esses octetos para números decimais, resultando em algum assim: 200.249 ponto, quer dizer, 200.249.3.13.108. Esse formato representa a chamada notação decimal separada por pontos, através de um processo simples de conversão de binário, zeros e uns, para decimal, base numérica que usamos em nossa matemática. Convertemos os números para uma notação decimal. Cada octeto é representado por um número decimal que poderá variar entre 0, um binário que seria 000 e 255. Então podemos dizer que, por dedução, que o endereço IP é um endereço numérico binário representado de forma decimal por 4 números separados por pontos que podem cada um assumir qualquer valor entre 0 e 255. Um computador que vai se ligar à internet, ou mesmo apenas de uma rede local que usa o TCP/IP como pilha de protocolos, precisa ter endereço IP. Se um computador não possuir o endereço IP, não poderá enviar nem receber pacotes e estará, portanto, ilhado, não conseguindo se conectar à rede. Agora, sobre os parâmetros de IP. Para que um computador ligado a uma rede que usa TCP/IP seja capaz de se conectar a uma rede a fim de trocar informações com outros computadores, é necessário que ele conheça duas informações básicas: o seu próprio endereço IP e a máscara de subrede de rede ou de rede qual ele faz parte. Essas informações permitem que o micro se ligue a outros em uma só rede. Se você quiser que o micro se ligue na internet, ou seja, com várias redes distintas, ele deverá conhecer uma terceira informação: o endereço IP do gateway padrão, ou seja, do roteador de sua rede. Essas informações são genericamente conhecidas como parâmetros IP e são necessários para qualquer computador que se ligue à internet. Daqui aparece aqui uma página de computador, chamada Propriedades de Protocolo TCP/IP versão 4. E daí, se você olhar nessa aqui, vai aparecer um monte, os numerozinhos que falaram aqui, separadinhos de endereço. Endereço IP do próprio micro. Quanto ao endereço IP do seu próprio computador, não há o que discutir, não é? Quero dizer, se você não soubesse qual é o seu nome, quando alguém gritasse por você, você atenderia porque não identificaria a chamada? Não é? Não entendi. Acho que eu li errado isso aqui. Endereço IP do gateway padrão. É apenas o endereço IP do roteador daquela rede.
Todo computador precisa saber qual é o endereço do roteador que o serve. Isso é necessário porque quando um computador perceber que vai transmitir um pacote para outra rede, não para a rede da qual ele faz parte, ele enviará o pacote àquele que poderá enviá-lo a outras redes ou roteador. Para que um micro consiga se comunicar na internet, ele tem de saber o endereço IP de seu roteador, gateway padrão ou portão padrão. Caso um micro não saiba essa informação, mas saiba seu próprio IP, a máscara de subrede ele conseguirá comunicar internamente com outros micros na mesma rede, mas não na internet. E sobre essa máscara de subrede que acabou de falar, a máscara de subrede também é exemplo do endereço IP, uma informação binária de 32 bits de zeros e uns, e a máscara de subrede também pode ser representada como um conjunto de 4 octetos decimais separados por pontos como o próprio endereço IP. Porém, existe uma coisa muito peculiar na máscara de subrede. Ela é formada por 32 bits, sendo que inicia com um bloco ininterrupto de 1 seguido de um bloco ininterrupto de zeros, sem alternância. Ou seja, isto aqui é uma máscara. 0. E isso aqui não é uma máscara. 000100010001000101, ou seja, uma coisa alternada. Mas poderia ser um endereço IP de algum micro. Bom, a máscara de subrede, quando apresenta em sua forma pura ou binária, que é zeros e uns, é representada como uma sequência de umas seguidos de uma sequência de zeros. Como vimos, e isso limita o formato decimal da máscara para alguns valores. Só podem ser octetos com uma máscara de decimal de números. O 255 é porque é 111 em binário. O 0 é porque é 0000 em binário. Então a máscara de 0 dividida ficaria em 0 e ficaria 2555 Por quê? Porque o número 1 é 2555, entendeu? Ou seja, tem um número gigante aqui de 8 trecos que representa só um número de 0 a 255, entendeu? Um endereço IP não serve apenas para identificar uma estação em si, ou uma conexão à internet, é inerente ao endereço IP. Existe uma informação que identifica a rede da qual aquela estação faz parte. É que o endereço IP pode ser visto como um nome completo ou pelo menos daqueles nomes que se encontram em passagens de ônibus e avião. Carvalho João ou Silva Eduardo, então o endereço 20234 não serve para identificar somente um micro. Nesse endereço, a identificação de duas coisas, a do micro em si, ID de host ou ID de estação, ID de rede, ID de rede. É saber qual é o da ID de qual e da host dentro do endereço IP. Atenção, é ID mesmo, ID vem de identificador. Que tal se perguntássemos assim, no entanto, 20024444124 octetos representam a rede de quais octetos representam o micro. Em si, não sei. Seria o mesmo que perguntar no meu nome João Antônio César Carvalho quais os nomes que representam a família e quais os nomes que representam o indivíduo. Difícil saber, né? Carvalho, César, Antônio. Difícil. A máscara faz isso, caro leitor. A máscara atua como uma barra de Carvalho João Antônio, permitindo que se possa determinar quem é família e quem é indivíduo. Só que a máscara faz isso com o endereço IP. Vamos aplicar uma máscara com um endereço IP usando uma anotação de decimais. Tipo, eu não sei porque eu estou estudando isso, meu. Porque isso aqui com certeza não cai na droga do concurso. Bom, na verdade talvez caia, mas só em um concurso de técnico de TI. Bem, que se saiba que só será possível fazer os cálculos com três máscaras apenas. Aquelas que usam os octetos complementarmente preenchidos por 1 ou 0 seriam elas 255, 25550 e 255, 2550. Máscaras de endereço de classe A, classe B e classe C, que aumentam só os zeros nos quatro endereços dos octetos. Para todos os demais máscaras de subrede possíveis, o cálculo que vamos aprender agora só será possível se convertermos as marcas de endereço de IP para binário, que é 1 e 0. Né? Vamos ver. Na verdade, eu entendi o que eu acabei de dizer, tá? Analisando a máscara de classe C. E eu acabei de decidir. Eu vou pular toda essa coisa de calcular os nomes de endereço. Isso com certeza nunca vai cair em nenhum conteúdo de nenhum concurso que eu vou fazer, a menos que eu faça um concurso de TI. Mas eu vou só dar uma olhada aqui no que eu tô pulando.
Treco de TPCP, analisando uma treco de máscara A, classe A, com certeza nada disso aqui vai cair. O próximo conteúdo que eu vou ler vai ser sobre protocolos de transporte, PCP e PE.